amiga, o mentor espiritual desse trabalho. Por mais esta palestra, por mais esse atendimento, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, integrados no amor do Cristo. Pedimos então, Senhor, que essas energias, esta vibração, chegue em todos os lares e encha todos os lares de luzes. E pedimos que essas luzes cheguem diretamente ao nosso irmão Cleiton e possa trazer para ele a serenidade, a paz necessária para a transmissão da sua mensagem de hoje. Ó Jesus amado, olha por nós, olha pela nossa casa espírita Felinto Martins, e especialmente, Senhor, para aqueles que estão sendo assistidos por esse trabalho. E assim pedimos a permissão para darmos por iniciado a nossa doutrinária de hoje do atendimento fraterno. Muito obrigado. Cleiton, você tem 50 minutos, Cleiton. Ok. Eu espero que vocês me ajudem aí, corrigindo os erros posteriormente, ok? Muito bem. Ok, Cleiton. Eu escolhi falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz: sedes perfeito. Bem, todos os dias, eu, quando acordo, oro agradecendo a Deus por mais uma manhã. Todos os dias, eu tomo minha água fluidificada. Todos os dias, faço minhas orações do Evangelho no lar. E todas as noites, eu agradeço pelo dia que tive. Será que isso me faz de mim um homem bom? Os Espíritos nos dão algumas instruções. Caracteres da perfeição. Amai vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disto? Não fazem também assim os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 46 a 8. 48. Aí vem a pergunta: como eu posso ser tal qual o Pai Celestial, se ainda sou um espírito imperfeito, um espírito errante, que guarda muita ignorância e arestas nos pensamentos e sentimentos e atos, demonstrando que ainda sou um espírito imperfeito? Vamos tentar fazer uma analogia. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos criou espíritos puros e ignorantes. Se a gente puder comparar e dizer que quando a gente casa e gera um filho, esse também será a nossa imagem e semelhança, uma vez que ele se parecerá com o ser humano e não com outro ser. Pois bem, o ser criado ao nascer, um bebê assim chamado, é uma criatura totalmente vulnerável, não sobrevive sozinha, precisa de cuidados. Ao nascer, a criança não enxerga as cores, pois ainda não amadureceu seu órgão da visão, bem como outros órgãos. Ela não sabe falar, não tem coordenação motora, nem escrever, até se o alimento é de um único tipo. Com o passar do tempo é que ocorre o amadurecimento dos órgãos, da visão, passando a enxergar as cores, do órgão digestivo, permitindo provar outros alimentos, amadurecimento dos órgãos musculares, permitindo a coordenação motora, levando a caminhar, a escrever. E lá, por último,
o amadurecimento do cérebro, levando à capacidade de criar pensamento. Como deve desenvolver a criança que é um bebê irá tornar igual a nós, um adulto capaz de ser pai, outro ser. Assim também podemos aplicar essa analogia para com o lado espiritual. Nós ainda somos bebês espirituais. Estamos aprendendo a formar frases. O nosso alimento ainda não é o divino. Lembremos das palavras de Cristo. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ainda não temos o alimento de um espírito adulto, depurado, todo. Nós ainda não enxergamos as cores da verdade. Dessa maneira, podemos entender que um dia todos nós seremos anjos. Poderemos ver a face de Deus. Allan Kardec pergunta: se todos nós alcançaremos a perfeição, que vantagem teremos nós de se que não é que vantagem? Pergunta aos espíritos: se todos nós alcançaremos a perfeição, por que devemos nos esforçar ao máximo agora? O Espírito da Verdade responde: estes alcançarão mais rapidamente a felicidade verdadeira, se privarão do sofrimento. Caracteres do homem de bem. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar-se o espírito na hierarquia espírita? O Espírito de Verdade responde: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados e se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a lamentar dele. Enfim, se fez a outro em tudo aquilo que queria que os outros fizessem. Veja que a lei, ele fala, a prática da lei de Deus. E a lei é a lei de justiça, de amor e de caridade. O progresso espiritual, moral, pressupõe a obediência à prática da lei de Deus, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Aí, veja que apenas uma lei envolve as três revelações. A primeira revelação por Moisés, que é a lei de justiça. A segunda revelação de Cristo, que é a lei do amor. E a terceira revelação, que é a lei do Espiritismo, a lei da caridade. Para sermos um homem de bem, é preciso ter essa obediência às três leis ao mesmo tempo. O homem de bem pratica a justiça porque é um homem justo. O homem de bem pratica o amor porque é amorável. O homem de bem pratica o bem porque é caridoso. Ele se vê diante da verdade. É preciso ter as três virtudes ao mesmo tempo. O amor, mas sem deixar de aplicar a justiça. A justiça, usando o amor que couber. Bem como a lei do bem, levando em conta o amor e a justiça. Você não pode ter só o amor, você não pode praticar só a caridade, nem só a justiça. É preciso obedecer aos três ao mesmo tempo, aplicando as três sempre.
Sedes perfeito, como perfeito é nosso Pai Celestial. Veja, se não fosse possível, Jesus não teria dito. Cabe a nós começarmos nas pequenas coisas que nos cercam. Começar. Quando pede para sermos perfeitos, é partindo das nossas próprias possibilidades, para darmos o máximo que nós podemos, para atingir a perfeição de que nós somos capazes. Na Terra, a Terra está em transformação, passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Precisamos aproveitar ao máximo todas as experiências que nos são dadas para permanecermos nesse planeta, que deixará de ser de provas e expiações e passando a ser planeta de regeneração. Devemos ser do mundo sem pertencer ao mundo. Procurar vibrar em uma frequência superior, sintonizando o que é divino, em nossa intimidade. Ter serenidade. Precisamos buscar começarmos de nossa própria transformação, trabalhando os valores do bem. Como posso ser perfeito como Deus? É agindo como Deus age, amando como Deus ama. Mas qual é o nosso papel? Qual é o papel do espírita? Qual é o papel do espírito? É de ser coautor com Deus, em plano menor, aquele ambiente onde nós estamos inseridos. Sermos coautores, junto com Deus. Se tem alguém que não nos compreende, perdoamos. Se tem alguém que nos agride, olvidemos a agressão. Sede perfeitos nada mais é do que cumprir o seu papel no mundo. Fazer o bem aos que vos odeiam. Só pela ação aproveitamos os momentos ofertados pela divindade para refazermos nossos caminhos. Que ensinamentos podemos tirar das nossas experiências diárias? Quando você ama, você desenvolve a capacidade de se proteger. Quando você internaliza que não vai se deixar levar pelas circunstâncias. Só um instantinho. Na questão 919, Allan Kardec pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade vos diz: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir? Santo Agostinho responde, interrogando Santo Agostinho responde, se interrogando a nossa consciência, veremos quantas vezes falhamos. Santo Agostinho pede para fazermos como ele próprio fez. Ele tinha autoridade para isso. Ao final de cada dia, devemos sentar, avaliar todos os nossos atos que ocorreram nesse dia e verificar se houve ou não falha de comportamento, se houve ou não falha da nossa moral, e assim corrigir aquilo que se verificou. Aqueles deslizes do caráter, da responsabilidade, deslize do amor. Para nos conhecermos, é preciso olharmos para nosso interior, enxergar as nossas inclinações interiores. Devemos nos aproximar daquilo que é bom e educar ou combater aquilo que não é bom. Nos afastarmos das más inclinações. Alguns de nós podem dizer, eu sei o que é certo. No entanto, não exercem sua plenitude
esse conhecimento do que é certo. Até o apóstolo Paulo reconheceu isso. Então, a sugestão é para sermos perfeitos na medida da nossa capacidade, para darmos o máximo de nós em tudo que está ao nosso alcance. Reconhece-se os bons espíritas por sua transformação moral, pelos esforços que empregam em domar suas más inclinações, as feras que trazemos dentro de nós. Domar um sentimento de inveja, domar um sentimento de raiva, domar um sentimento de orgulho, egoísmo, entre outros. Lembremos do provérbio dos dois lobos interiores. Em nosso interior, existe uma infinidade de feras que precisam ser domadas. Na verdade, são energias que precisam ser controladas por nós. Na cultura chinesa, existe um par de forças ou princípios fundamentais do universo, ao mesmo tempo antagônicos e complementares, conhecidos como Yin e Yang, ou como positivo e negativo. Vivem em perpétua oscilação. Uma hora predomina um, uma hora predomina o outro. Eles estão presentes em todas as manifestações orgânicas, psicológicas, sociais, do ser humano e da dimensão inorgânica da natureza. Devemos, para nos conhecer, olhar para o nosso interior, enxergar essas energias e controlá-las. Está em tudo vivo. Para nos conhecer, precisamos olhar para o nosso interior e aprender a controlar as nossas energias. Seria o mesmo que domar as nossas feras interiores. O mesmo que domar os instintos. Veja que domar não é matar ou destruir. Domar é educar, aprender, a conviver com aquele instinto que é fera dentro de nós. Eu peço aqui licença para falar de uma lenda indígena americana que fala que existe uma luta em curso dentro da mente e do coração de todos os seres humanos e que hoje está vivo. Isso era falado de um índio velho para o seu neto. Ele dizia, como se houvessem dois lobos dentro de mim. Um é branco, o outro é negro. O branco é generoso, não faz mal, vive em harmonia com tudo que o rodeia. Não se ofende quando não há intenção de ofender. O lobo bom, estabilizado e forte na compreensão de quem é e do que é capaz, só luta quando é acertado fazê-lo e quando tem de o fazer para se proteger a si e a sua família. E mesmo assim, o faz de maneira correta. Cuida de todos os outros lobos de sua alcateia e nunca se desvia da sua natureza. Mas há também o lobo negro, que vive dentro de mim. E esse lobo é muito diferente. Ele é ruidoso, colérico, descontente, invejoso, tem medo. A mínima coisa provoca um acesso de raiva. Luta com toda a gente o tempo todo, por razão nenhuma. Não consegue pensar claramente porque sua ganância e raiva e ódio são imensos. Mas é uma raiva impotente, pois não muda nada, não constrói nada. Arranja feridas onde quer que vá. Por isso, encontramos facilmente. Não confia em ninguém, por isso, não tem amigos verdadeiros. Os dois lobos, o lobo branco e o lobo negro, lutam arduamente para dominar o meu espírito. Aí o neto pergunta a ele: Vô, qual dos lobos ganha a batalha? O índio velho responde: Você não deve optar por alimentar só um.
pois isso vai aumentar a revolta do outro. É preciso adestrar os dois, dar atenção a ambos, de modo a termos sempre ao alcance da minha vista. É uma Aqui a gente tem uma orientação de que a gente não deve é, eliminar, né, a parte ruim que tem dentro de nós, mas devemos educar. É uma solicitação e um argumento para que façamos dessa maneira, domar as feras interiores, porque senão aumenta a revolta do outro e quando a gente tiver um deslize no nosso equilíbrio espiritual, emocional, o outro vai nos atacar e tomar de conta, como uma depressão que nos acontece, ou como outra doença mental que nos ocorre. Ser de perfeito significa cumprir o seu papel. Então, qual o seu propósito no mundo? O que Deus quer de mim? Francisco de Assis, no hino a ele atribuído, diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Ele diz: Senhor, fazei-me. Ele não diz: Senhor, fazei nós, porque ele não sabe o que os outros querem, mas ele sabe o que ele quer. E assim a gente deve agir por nós. Não devemos nos balizar pelos outros. Paulo de Tarso, ou Saulo, já dizia: já não sou eu quem vive em mim, mas o próprio Cristo que habita em mim. É mais outra dica para nós: entregar o nosso caminho a Deus. Entregar o nosso caminho a Deus é o início do caminho para sermos perfeitos. Não devemos nos importar com o comportamento da massa, comportamento da sociedade, e dizermos: o mundo está perdido, é assim mesmo, o mundo precisa de paz, mas ninguém faz nada, a sociedade precisa se desarmar, mas eu não me desarmo. É preciso que eu tenha consciência de que faço parte dessa sociedade. Deus não espera nada da sociedade, Ele espera de mim, Ele espera de cada indivíduo. Não adianta a gente colocar a culpa na sociedade e se esconder atrás dela. Se todo mundo faz, eu também devo fazer. Nós estamos perdendo a oportunidade. Como eu disse, a Terra está passando do mundo de provas e expiações para o tempo de regeneração. É preciso é preciso a gente aproveitar a nossa oportunidade, se a gente quiser ficar aqui, nesse planeta, reencarnar aqui, e participarmos dessa nova fase de regeneração. Quem é que a gente espera que promova a paz, se a gente se esconde no meio da multidão? Madre Teresa de Calcutá dizia: me convidem para 1000 passeatas pela paz, mas não espere que eu participe de apenas uma contra a violência. A gente deve focar no que é bom, vibrar com o que é bom, manter a nossa frequência no que é bom, no que é divino. Porque o que é humano tem uma vibração mais baixa, tem uma oscilação maior, tem um desequilíbrio maior. Quando nós não temos mais coragem de sair da posição cômoda, quantos de nós não têm mais coragem de sair da posição cômoda em que nos encontramos? Enquanto estamos na Terra, é porque há alguma coisa a fazer aqui. E Deus sabe. Não devemos deixar de atender a sociedade para atender a nossa família. Do mesmo modo,
não devemos deixar a família para atender a sociedade, como diz Marco Cristo. O que Deus quer de nós todos, o que Deus quer de nós todos, seremos felizes. Ser feliz é uma questão pessoal. Não, não é isso. Perdão, errei aqui a pontuação. O que o Senhor quer de mim? Quando pensamos nessa pergunta, que pouca gente se faz, ainda deliciada por se esconder na massa da multidão, justificando que todo mundo erra, todo mundo bebe, todo mundo se corrompe, todo mundo é corrompido. Mas acontece que eu respondo por mim, não respondo pela massa, não respondo pela sociedade. Não importa o que a massa está seguindo, que moda ela segue. É claro que a sociedade melhora se cada um cumprir o seu dever. E é isso que Deus espera de nós, que cada um cumpramos o nosso dever. Assim, o grupo social vai se elevar. Não devemos tentar se posicionar pela consciência coletiva, mas pela consciência individual. Ter a nossa responsabilidade individual. Fazer aquilo que nos cabe, aquilo que nos compete, dentro do nosso ambiente, a nossa família, nosso trabalho, onde nós estivermos. Mas ainda bem que tem muita gente trabalhando anonimamente, tanto nos rincões do Brasil como do mundo. Um exemplo disso são os Médicos Sem Fronteira, que fazem distribuição, que fazem atendimento médico. Outras são as pessoas que distribuem agasalho, sopa fraterna, mas esses são heróis anônimos. A ordem do mundo está invertida. Hoje os heróis são os que recebem mais curtidas nas redes sociais. E os nossos filhos veem primeiro esses da mídia. Já os anônimos, nossos filhos não veem assim. E eles querem se espelhar naquilo que é mais visto. Cabe a nós mostrar a verdade a eles. Allan Kardec pergunta: se o espírito precisa passar pela fieira, a resposta vem pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância. A doutrina espírita veio para nos tirar da ignorância. Então, meus amigos, não percamos a oportunidade que está nos sendo dada. Os tempos já chegaram, já começou a transição. Tal como aconteceu com os exilados de Capela, que cá para nos auxiliar no nosso desenvolvimento intelectual, também já chegaram aqui, agora, aqueles que vieram ao planeta de regeneração, dividindo esse mesmo planeta Terra para uns será de provas e expiações, e para esses elevados serão como os nossos professores, um planeta de regeneração. Eu não entendia, eu achava que a conversão de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração aconteceria com todos ao mesmo tempo. Mas não, é paulatinamente. E já começou isso. Então, aqueles irmãos errantes que insistem em não aproveitar a oportunidade, talvez eles não se reencarnem aqui mais. E aconteça como o que aconteceu com os exilados de Capela, que vieram para cá para nos ensinar o nosso desenvolvimento intelectual. Da mesma forma, aqueles espíritos
que hoje estão aqui e insistem em cometer erros, não reencarnarão mais aqui. Então, não percamos essa oportunidade. Vamos tentar sermos perfeitos, fazer a nossa reforma íntima, que todos sabem de cor, mas que é tão difícil de executar. Vamos olhar mais o nosso interior, vamos educar mais as nossas feras interiores, vamos domar mais os nossos instintos para utilizarmos o nosso convívio com o próximo, que é o nosso objetivo. O Pai não quer que nós nos isolemos, pelo contrário, Ele espera que nós possamos dar o máximo de nós em prol de nosso irmão. Nosso irmão é aquele que está próximo de nós, seja dentro da família, seja no trabalho, nas relações cotidianas, ou mesmo em relação eventual no mercado, numa compra, um contato. O importante é que, se você teve a oportunidade de levar o que nós chamamos de mensagem de Cristo, nem que seja por um minuto, a alguém que está ao seu lado, sentado em um ônibus, que assim seja feito. Façamos como Paulo, ou Saulo, deixemos que o Senhor nos guie, que Ele nos habite, nosso corpo e nossa mente, para nos tornarmos assim perfeitos, para crescermos na hierarquia dos espíritos e um dia nos tornarmos adultos verdadeiros, adultos espirituais, verdadeiros anjos, para termos o direito de contemplar a face de nosso Senhor e desfrutar das promessas de Cristo. Assim, é importante que procuremos elevar nossa vibração, mantendo nossa mente focada no que é divino, uma vez que nós trazemos dentro de nós uma centelha de Deus, que nós possamos fazer com essa centelha como um jardineiro com a semente, como um jardineiro faz com a semente em solo fértil, que nós possamos cuidar dela para que ela cresça, produza frutos e que venha alimentar o máximo de pessoas que estão em torno de nós. Bom, meus amigos, era essa o que eu tinha a falar. Eu espero que vocês possam fazer as intervenções necessárias, porque eu sei que tem intervenções a serem feitas. Obrigado. Bom, Cleito, eu lhe dei 50 minutos para você ficar à vontade, né? Você como um bom orador, você deixou os 10 minutos para a gente conversar, né? Muito importante, né? Então, eu gostaria que a gente pudesse aproveitar esses 10 minutos do Cleito, né, para a gente trocar ideias aqui, como a gente conseguir essa perfeição. Quais são os critérios para a gente ser perfeito? A palestra do Cleito foi bem clara, não resta dúvida. Para que a gente seja perfeito como o vosso Pai é perfeito, isso vai depender do nosso esforço, da nossa vontade de querer mudar. Tá certo? E aí eu deixo aberto aqui para, se alguém gostaria de conversar com o Cleito a respeito desta perfeição. Por favor. Está escutando aqui. Fique aberto aí para que alguém faça algum comentário. Ele ligou. Ô, Cleito, tá aí, Cleito. Parece que ninguém quer conversar, né? Parece que todo mundo já chegou a Pode ficar esse na estágio aí. horizontal? Pode? Na horizontal? Acho que é aqui. Sim. Ah, não. Fale, meu. Oi. Bom, Oi, Cleito.
O meu celular descarregou aqui, eu estou passando para outro. Bem, Certo. eu vejo assim, tem muitas coisas a serem ditas, para sermos perfeitos. Inclusive, existe uma discordância a respeito dessa colocação perfeitos. Uma delas diz que, na verdade, na tradução, não era essa palavra que era para ficar, era para cumpra o seu papel, né? Que cada um cumpra o seu papel. O que é importante a gente tirar é que nós devemos buscar olhar para si e perguntar para nós: será que eu estou servindo a Deus? Será que eu estou cumprindo o meu papel? Será que eu estou sendo útil ao meu irmão? Porque a gente fala Deus como se fosse algo distante, mas na verdade Deus está aqui, na pessoa que está ao seu lado. É o seu filho, a sua esposa, seu pai, seu vizinho, né? Porteiro do seu condomínio, né? A pessoa com quem você trabalha. Deus está nessas pessoas. Não é algo distante que você deva imaginar que não vai ser alcançado, que até fica mais fácil para aqueles que fogem da responsabilidade colocar tudo para um Deus que não é palpável. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós encontremos Ele naquele que está ao nosso lado. E é assim que a gente deve proceder. Buscar Deus no outro. Inclusive, Deus está dentro de nós. Alguns palestrantes colocam que, no início, quando a gente tem um pouco discernimento sobre Deus, sobre a religião, sobre o divino, a gente encontra Deus fora de nós, enxerga Deus distante de nós. Com o passar do estudo, a gente passa a enxergar Deus dentro de nós. E com mais desenvolvimento, a gente passa a perceber que Deus está dentro de cada um. E é mais ou menos isso que a gente deve buscar. Desenvolver esse olhar, encontrar Deus em cada um. E se perguntar, eu estou sendo útil? O meu trabalho está sendo útil? Está servindo para mim como pessoa? Está servindo para a sociedade? Eu estou sendo egoísta? Ou estou sendo caridoso? Estou fazendo o bem a mim? Então, estou sendo egoísta. Estou fazendo bem ao outro? Estou sendo caridoso. É importante a gente educar o que a gente traz dentro de nós. Eu mesmo confesso que tenho alguns bichinhos danadinhos aqui dentro, que eu preciso ter um pouquinho de controle. Não posso permitir que as situações de fora venham a soltar essa fera. Por isso eu preciso educá-lo, para quando houver alguma situação, ele não vir a destruir, causar dano às outras pessoas. É preciso que a gente se eduque e buscar isso. Às vezes a gente imagina que é perfeito aquela pessoa que está sempre praticando bem, está no centro espírita, está participando de movimento religioso, não bebe, não fuma, não sai para a noite, não dança. Mas, às vezes, eu encontrei aqui um exemplo bem fantástico, né? De uma pessoa que era totalmente o oposto disso, o avesso, mas que fez um trabalho fenomenal. Era um embaixador brasileiro que trabalhava na Europa e durante a Segunda Guerra Mundial, parte dos nazistas, exterminando lá os judeus, ele conseguiu dar abrigo a uns 800 judeus. Ele dava dinheiro dele para essas pessoas. E, no entanto, ele vivia em festas junto com os reis, empresários, vivia
badalado, na noite badalado, ia dormir tarde. Mas o intuito dele era conseguir, dessas pessoas, apoio para ajudar as pessoas que realmente precisavam. Então, não é o nosso, como diz, não é a nossa aparência que vai fazer a gente ser bem ou mal. É o nosso trabalho, é o nosso olhar. Né? Se eu estou rodeado de pessoas, mas, mas o meu intuito é de levar o bem a elas, então eu estou praticando o bem. Você vê que Jesus, quando esteve aqui, ele disse: eu não vim para os que são sadios, eu estou aqui para os doentes, mas os doentes do espírito. Então, ele não buscava estar cercado das pessoas que tinham um pensamento puro. Não, ele ia atrás daquelas outras para poder convertê-las, para poder levar a mensagem, para dar oportunidade a elas de mudarem, de conhecerem. Se as pessoas não conhecem, como elas podem optar? Então é isso que a gente precisa fazer, se perguntar e levar. Se nós temos uma oportunidadezinha, se eu vou ali ao comércio comprar um bombom e eu vejo que a pessoa está com um semblante de preocupação ou de tristeza, eu posso deixar uma palavrinha para ela, para levantá-la, dizer que ela não está só. Isso é um trabalho divino. Não importa se o meu trabalho não é um trabalho de salvar milhões, como fez Gandhi, como fez Luther King, mas se o meu trabalho é para ajudar 2 ou 3 pessoas em torno de mim, ou que estão ao meu alcance, que eu faça. Isso é divino. Fazer o meu papel. Essa é a mensagem. Ok? Muito bem, Cleiton. Você aí foi completando aí o seu tempo dos 10 minutos numa só pergunta. Foi formidável, tá? Então, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento e vamos, após a prece de encerramento, eu gostaria que todo mundo abrisse os microfones depois da prece, para a gente cantar a música do atendimento fraterno, Quanta Luz, né? A gente vai fazer o encerramento, a nossa amiga Antônia não está presente hoje, ela teve algumas dificuldades, a gente vai fazer o encerramento e logo em seguida eu gostaria que todos abrissem os microfones para cantar a nossa canção, tá? Então, nesta sintonia, lembrando que o próprio Cristo nos diz: vós sois deuses. Tá? Então, nesse momento em que nós nos colocamos com esta centelha divina, podemos assim compreender que é a nossa função, a nossa vontade de poder crescer, evoluir, depende de cada um. Então, esta mensagem, sede perfeito como vosso Pai é perfeito, ela é um direcionamento do Cristo para cada um, porque cada um tem a necessidade do seu crescimento nesta encarnação que você se encontra. Nem todos conseguirão chegar a essa perfeição nesse momento de encarnação. Mas Deus é perfeito e nos dá outras encarnações. Então, nós teremos sempre uma oportunidade de encontrar essa centelha divina que está dentro de nós. Assim, Jesus amado, agradecemos a todos que se encontram neste trabalho de atendimento fraterno, que estas energias, esta vibração, ela possa nos trazer a paz. E, especialmente para os irmãos que estão sendo assistidos,
por esse trabalho de atendimento fraterno, que consigam receber todos os fluidos necessários para a sua transformação. E assim pedimos ao Pai, ao Divino Jesus, para que demos por encerrado o nosso atendimento de hoje. Graças a Deus. O mentor espiritual desse trabalho. Por mais esta